Então vamos continuar falando sobre Abraão, tá bom? Eu não consegui falar tudo que eu tinha para falar ontem e eu senti que eu não entreguei aquilo que Deus queria que entregasse porque eu não consegui falar tudo. Isso ficou me incomodando desde ontem. Hoje de manhã eu estava indo de bicicleta, né? E aí eu estava orando, falei assim, Deus, se for para, se isso for coisa da minha cabeça, beleza, então nada vai acontecer. Se não for coisa da minha cabeça, se é realmente para eu terminar de entregar aquilo lá, então, que seja eu a levar a palavra hoje. Eu sei que é o Rodrigo que estava previsto, né? Mas vai acontecer alguma coisa, o Rodrigo vai pedir para eu levar. Aí ele mandou uma mensagem e falou: leva. Então, eu acredito que é realmente para eu terminar de falar isso aqui. Tá? Então, o que a gente estava conversando? A gente estava conversando que Abrão ele foi chamado para sair de uma terra que era aprazível a ele, que era a cidade de Ur, era a maior cidade da sua época na Babilônia. E ele ir para uma terra desconhecida. Mas esse momento, nesse primeiro momento, ele não foi sozinho. A família dele estava com ele, o pai dele, que era Terá, teve esse mesmo chamado, ele abandona Ur. A gente tem aquela noção de que Abraão abandonou Ur sozinho. Não, ele abandonou Ur com a família. Só que no meio da caminhada dele em direção à terra prometida por Deus, Terá estaciona num lugar chamado Padarã, no meio do caminho, que eu falei que possivelmente era um lugar aprazível. Por quê? Porque ele saiu de um lugar, assim, um oásis no deserto, que era a região de Ur, ali da Babilônia, e estava indo para um outro lugar, perto ali do Negueb, que também era uma região desértica, atravessando desertos, e ele chega em um momento e fala, não, eu vou ficar por aqui. O que provavelmente levou ele a ficar por ali foi o sentimento de que aquele lugar era um lugar que podia receber a família dele. Então ele estaciona naquele lugar, ele é guiado então pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, ou seja, ele olhou e julgou pela aparência. Ou se ele tinha um chamado de Deus, se ele tinha uma direção de Deus, ele abandonou isso e falou, não, eu acho que aqui é bom. Eu acho que aqui, às vezes, pessoal, vamos lá, às vezes, eu vou tentar trazer para uma coisa que acontece conosco. Às vezes a gente pode pensar assim, pô, o cara foi relapso, né? Ele tinha uma direção de Deus e ele ignorou e foi guiado pela aparência. Não, às vezes ele achou que aquilo ali era o que Deus tinha para ele. Não, ele mandou sair, eu cheguei num lugar bom, então é aqui. Então, aquele sentimento de que, caramba, se Deus queria me levar para um lugar, só pode ser esse lugar aqui. Por quê? Porque aqui tem gado, aqui tem pasto, aqui tem água. E a gente às vezes faz isso. Às vezes a gente recebeu um chamado de Deus para ir em uma direção, para fazer alguma coisa, para desempenhar uma tarefa, para se entregar no desempenho de algo que é para o reino. E quando a gente atinge um certo resultado que a gente gerou em nós como expectativa, a gente acha que a missão está cumprida. E aí não adianta Deus gritar no teu ouvido, você vai simplesmente tapar aqui, né? E falar, eu cumpri a missão, eu fiz o que Deus queria. Né? Eu fui onde Deus mandou. E às vezes a missão não está terminada. E às vezes não é aquilo que Deus queria. Aquilo ali é só o caminho. O alvo é mais na frente. Então a gente tem que ter essa sensibilidade espiritual de entender que a gente não pode ser guiado pela carne ou pelos olhos, mas pelo Espírito. Isso não aconteceu. Então, quando ele ficou estacionado lá, depois Deus volta a falar com Abraão, fala assim, olha, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Por que ele falou sai da tua parentela? Porque a parentela que estava com ele e que saiu de Ur para ir para a Terra Prometida, estacionou. Então, às vezes a gente vai estar no meio, e aí eu vou fazer uma outra análise, também trazendo para a nossa realidade. Às vezes a gente vai estar num meio onde Deus vai te chamar para fazer algo, mas o meio em que você está, ele não está propício a te acompanhar nessa jornada. E Deus vai falar, não, não é para você ficar olhando se o da esquerda está fazendo, ou se o da direita está fazendo, ou se vão ter outras pessoas fazendo também. Eu quero que você faça. Às vezes a gente está esperando um avivamento, ou Deus fazer alguma coisa, no grupo. E às vezes é aquela situação de Pedro no barco. Às vezes é um chamado pessoal. Vem. Porque
eu não sei se eu falei isso aqui, eu acho que eu falei isso lá em casa. Pedro, ele estava naquele barco na mesma condição que os outros discípulos estavam. Eles tinham acabado de passar por uma outra experiência miraculosa. Qual foi? O Nilson não vale, que é spoiler. É. A multiplicação dos pães e dos peixes. Então, tem uma passagem no livro de Marcos que fala que, após a multiplicação dos pães e dos peixes, eles vão entrar no barco para atravessar o lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, é o mesmo lugar. E eles ainda não tinham entendido o que tinha acontecido na multiplicação dos pães e dos peixes. Tem essa frase não está ali solta. O que Deus tinha feito através de Cristo na vida dos apóstolos? Tinha chamado eles a tomar uma iniciativa. O povo está com fome. E aquele povo faminto, né, chegou até o coração de Cristo, e Cristo olha para os discípulos e fala, o povo está com fome. O que a gente pode fazer? Aí vamos despedir eles, vamos mandar eles para casa. Por quê? Porque a gente tem aqui 5 pães e 5 pães e 2 peixes. E isso aqui dá pra gente, nós 12, né? 13, né? Com Cristo. Isso aqui dá para nós 13. A gente despede eles, resolve o nosso problema e deixa eles resolverem o problema deles. E aí Cristo vai e fala assim, não, eu não quero que eles resolvam o problema deles, eu quero que vocês resolvam o problema deles. Por quê? Porque a igreja, pessoal, não é chamar a igreja, veja só. Aquilo que eu já estou batendo na tecla já faz uns dias, porque Deus está trabalhando isso comigo já faz uns dias, semanas. Nós somos chamados para ser igreja não para nos salvar, não para nos edificar. Isso faz parte também. Há este efeito. Só que a partir do momento que você entendeu que você é filho de Deus e você tomou posse da nova natureza que você tem, o teu entendimento ele tem que ser modificado. E teu entendimento renovado, modificado, transforma a maneira como você vive. Transforma a maneira como você vive é transformar como você pensa, transformar como você sente e transformar como você age. Então, a gente entrando, se incorporando nessa nova natureza de Cristo em nós, que ela vai crescendo até nós atingirmos a estatura do varão perfeito, nós estamos aqui reunidos para quê? Para edificarmos as vidas uns dos outros. Eu falei disso no casamento, lembra na semana passada? Falei, no casamento, você entra no casamento para se doar ao teu cônjuge, e o teu cônjuge entra no casamento para se doar a você. Então você não quer estar buscando felicidade para você, você está ali para fazer o cônjuge feliz, e o cônjuge está ali para fazer você feliz. A igreja é a mesma dinâmica, só que em um outro aspecto. A gente entra na igreja para quê? Para edificar a vida. Eu estou aqui para edificar a vida dela, para edificar a vida dele. E espero que eles estejam aqui para edificarem a minha vida. Então, é aquele sentimento de doação mútua. Eu me dou por vocês, vocês se doam por mim. E Cristo tentou passar isso para os discípulos. Não, dê vocês a eles de comer. Não é para abandonar a multidão. A gente não está aqui se preocupando, vamos nos salvar. A gente vai salvar eles. Vamos nos alimentar. Não, a gente vai alimentar eles. Qual o problema da igreja moderna? Todo mundo reunido num templo, adorando a Deus, buscando bênção para quem? Para si mesmo. Qual o chamado de Abraão? Ser tu uma bênção. Ou seja, eu vou te abençoar para que você abençoe outros, não busque para si mesmo. No final das contas, meus irmãos, é sempre o mesmo discurso. Por quê? Porque o Deus é o mesmo. E aí a gente vê um Pedro com os discípulos entrando no barco, eles não tinham entendido isso ainda, eles estão no barco indo para um lugar que Cristo mandou eles irem. E aí, em um certo momento, diz que Cristo vem andando sobre as águas e está a ponto de passar à frente deles. Isso é uma outra coisa que também só aparece em um livro. Nos outros 2 livros fala que Cristo estava andando sobre as águas, eles veem, pensam que é um fantasma e ficam amedrontados. Tem um livro, se não me engano é o próprio livro de Lucas, eu acho, ele fala que ele ia como que fosse passar à frente deles. Ou seja, ele não estava indo para o barco. Ele estava indo para onde ele mandou eles irem. Olha, vocês estão indo no barco, eu estou indo sobre as águas. Eu estou indo, cara. E aí eles veem ele se dete, vê que eles estão amedrontados. Aí sim ele se dete e vai até eles. Aí Pedro fala, se é o Senhor, me manda aí até aí. Aí Cristo fala, vem. Por quê? Porque qual é o entendimento ali? O entendimento é, olha, não fica no lugar comum, não. Por que os discípulos estavam dentro do barco?
porque era seguro. Quando eles estavam ali lutando, eles saíram no final da tarde, era mais ou menos 3 da manhã, eles ainda estavam ali. Uma travessia que duraria no máximo de, vamos lá, dependendo das condições do vento, de 2 a 5 horas. E eles já estavam ali há aproximadamente 6, 9 a 10 horas. No mínimo era o dobro, mas provavelmente era o triplo do tempo. E eles estavam ali se agarrando à vida, buscando se salvar. E aí, qual foi o entendimento de Pedro? Não, se Cristo está lá fora, né? Então não é para eu estar aqui dentro tentando me salvar, eu tenho que ir lá onde ele está. E aí ele fala, me faz ir até o Senhor. E aí ele fala, vem. E aí Pedro anda sobre a palavra de Cristo, sobre o vem de que não. Ele mandou eu ir, eu vou. E ele vai. E aí, em certo momento, ele começa a naufragar. Ele olha a situação e ele não acredita em quem? Eu já falei isso aqui. Não é em Cristo. É em si mesmo. Caramba, como é que Cristo pode pegar um cara como eu, bronco, tosco, Pedrão, e me usar? Da mesma maneira que ele quis usar a multiplicação dos pães e dos peixes. Percebe? Então ele não escolheu Abraão. Essa passagem de Pedro sobre as águas é um chamado para quê? Sai do lugar comum. Sai do lugar seguro. Sai do lugar confortável. Sai do comodismo. A igreja moderna é o barco, irmãos. E Deus não quer que você seja a igreja moderna dentro do barco. Deus quer que você seja este grupo aqui. Eu estou dizendo que esse grupo tem um chamado para fazer diferença, a gente só vai fazer diferença se a gente sair do barco. Se a gente ousar caminhar na palavra de Cristo, pela fé. Vocês entendem isso? O chamado de Abraão é basicamente isso. Pô, sai do lugar comum, sai do confortável, sai do comodismo. Sai da tua parentela. Então vou falar aqui. Sai da tua parentela, você imagina o quê? A tua igreja local acomodada. A tua igreja religiosa. É isso. Deus está falando assim, não. Sai daí. Sai daí. Por quê? Porque se o povo tivesse entendido, falei isso lá em casa, porque é verdade. Se o povo tivesse entendido a modificação dos pães e dos peixes, eles não estavam no barco, não. Estava todo mundo atravessando o lago de Genezaré, andando sobre as águas. As coisas não tinham entendido, eles estavam dentro do barco. Porque o objetivo de Cristo, irmãos, o objetivo de Cristo não era que aquele pessoal ficasse estacionado no meio do barco lutando para sobreviver. Essa é a igreja moderna. A igreja a igreja, irmãos, ela é um advento, ela é um empreendimento de quem? De Deus. Então, por que a gente está lutando para estabelecer a igreja? Se ela é um empreendimento, ela é um planejamento de Deus. É porque tem uma coisa errada. Se a gente está nessa luta para estabelecer a igreja, é porque a gente está... Eu vi uma analogia esses dias, eu achei muito interessante, acho bom usar ela aqui antes de eu continuar a falar de Abraão. Qual a diferença do ventilador para o moinho? Os dois têm uma hélice que gira, certo? Mecanicamente, eles são iguais. Só que o ventilador, ele usa energia e força motriz para girar e produzir o quê? Vento. O moinho, ele capta o vento, se inclina em direção ao vento, gira e produz energia. Ventilador é o sistema religioso moderno. Ventilador é a igreja moderna. Moinho é a igreja de Atos. A gente está sugando as energias uns dos outros para dar direção para um vento que a gente mesmo cria. Sendo que, quando Cristo vai falar para Nicodemos, ele fala que o Espírito é o quê? É como o vento. Mas qual é a característica dele? Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. A gente sente, e aí a gente se inclina para ele. Se a gente está aqui se esforçando para produzir espiritualidade, isso não é igreja, não. E é o que a gente está fazendo. A gente está sugando os talentos uns dos outros
pensando com a pretensão carnal do nosso coração que a gente pode produzir espiritualidade. Irmão, isso é a maior verdade que eu poderia dizer para vocês. Sei lá, se eu morrer agora, eu já cumpri minha missão. Vocês têm que entender que a igreja, ela funciona ao contrário. É o contrário. A gente capta a direção de Deus, a gente entende, a gente ouve, a gente sente para onde o Espírito está direcionando. A gente se inclina para Ele. E aí isso produz o resultado. Isso produz o resultado, não ao contrário. Só que a gente está num esforço tão grande. Por que é tão difícil estabelecer a igreja? Por que é tão difícil e tão cansativo? Por que parece que te esgota? Porque, novidade para você, o que você está vivendo na igreja é ventilador. Você está fazendo na força do teu braço. Você está fazendo... Você está pegando talentos que Deus deu, dons e talentos daquele povo que está contigo, e você está usando isso para produzir vento, para produzir espiritualidade. E esse vento que você produz, que você chama de espiritualidade, está indo na direção que você determinou. Porque é o ventilador, né? Aí lembra que eu falei ontem que a gente começa coisas sem Deus e no meio do caminho a gente quer que Deus resolva? A gente faz isso com a igreja. Eu dei vários exemplos ontem de como você faz isso na tua vida pessoal. Né? Como você faz isso no teu casamento, como você faz isso nos teus negócios, como você faz isso na tua profissão. Mas isso é e vem acontecendo com muita frequência na igreja. Você estabelece projetos, estabelece estrutura, estabelece treliça e esquece da videira. E aí gasta uma energia enorme nisso e aí depois, caramba, tá difícil estabelecer a igreja. Tá difícil fazer a coisa funcionar. Tá difícil alcançar as vidas. Tá difícil transformar pessoas. E eu não estou falando de quantidade, não. Eu estou falando de transformação. Porque no final dos tempos, Cristo fala que quando ele voltar, se porventura ele acharia fé na terra, que no final dos tempos o amor se esfriaria. Né? Tudo isso é indicativo de quê? Que a gente vai ter um final de corrida na fé onde tem poucos corredores, mas bem dispostos. Ou seja, a gente vai ter um avivamento em termos de intensidade, mas não de quantidade. Então, quando você olha para a igreja e ela é ventilador, às vezes é difícil você distinguir ela do moinho. Por quê? Porque fisicamente, organicamente, parece a mesma coisa. Né? Tem uma hélice, tem uma estrutura, gira, tem vento. Só que você tem que começar a atentar o seguinte, caramba, esse vento sou eu que estou criando? Essa direção sou eu que estou tomando? Ou eu estou ouvindo Deus? Ou estou me inclinando para Deus? Porque se não for assim, o que a gente está vivendo numa igreja? E aí você está se iludindo, achando que está servindo a Deus, mas você está servindo a si mesmo. Por quê? Porque são projetos e metas que você mesmo estabeleceu. E aí você está tentando a Deus. Falando assim, Deus, estabeleci essa igreja aqui. Me ajuda porque, Senhor, eu preciso da tua ajuda para essa igreja prosperar. Mas lá atrás, você não ouviu o que Deus queria. Você alugou um templo, você foi para um bairro, você foi para um local, reuniu certas pessoas, juntou talento, aqui tem um músico, aqui tem o quê? A igreja. Sendo que talvez Deus tenha falado para você assim, não, pega aquele cara ali, ó, né? A família dele, né? Vai lá, discipula ele. A gente está olhando o quê? A estrutura, como é que se constrói a igreja, né? Tem uma formulazinha, né? Pô, pega, aluga um templo, compra umas cadeiras, arranja um músico, tem que ter um pregador, pelo menos, né? Os irmãos ali ungidos, né? Sapatinho de fogo, tal, pô, monta o estatuto. As que são mais responsáveis, monta um estatuto, um CNPJ e a igreja. As que não são nem isso. O cara só aluga um lugar, bota uma cadeira, pega uns talentos, bota ali e caramba, aqui é a igreja e Deus vai fazer prosperar. Ele não começou ouvindo Deus, cara. Ele não começou ouvindo Deus. E ele está achando só porque ele botou o nome igreja, Deus tem responsabilidade com aquilo. E Deus não tem. Porque não é a vontade dele. Então Abraão ele é chamado, pessoal, para sair do meio da parentela dele. Para quê? Para se desapegar daquele lugar de comodismo. Para sair do barco. E aí Deus só começa a trabalhar na vida de Abraão quando ele faz isso. Ele sai, mas não sai. Ele sai, mas leva Ló.
com ele. Aí, só depois que ele se separa de Ló, que Deus volta a falar com ele e fala assim, agora sim a gente pode continuar nosso papo. Por quê? Porque eu tinha mandado você fazer um negócio, você fez meia boca. E aí ontem eu falei o quê? A mesma coisa. Às vezes a gente começa um empreendimento dizendo que é para Deus, não consultou Deus, e a gente está gerando o vento na nossa própria força. Ou a gente até consultou Deus, ouviu, mas a gente foi parcial. Por quê? Porque a gente acha que a gente pode ajudar Deus no processo, ou que a gente sabe o que a gente está fazendo. Irmãos, a gente não sabe o que a gente está fazendo. Por quê? Porque nós somos carne. O homem natural, ele é falho, ele é pequeno, ele não tem a mente de Deus. Ele não pensa como Deus pensa, ele não enxerga o que Deus enxerga. Nós, carnais, não. Agora, nós, espirituais, aí nós sabemos o que estamos fazendo. Por quê? Porque é o Espírito que está nos dando direção. O Espírito está dizendo, faz assim, faz assado. Para, anda, estaciona, anda mais um pouco, sai correndo. Volta 2 casas, né? Avança 3. É isso. Essa dependência de Deus depende da gente parar e falar assim, caramba, Deus, fala comigo. São as orações. Eu dei esse exemplo aqui outro dia também, né? Se Deus fosse fazer uma reunião aqui fora, né? E ele organizasse a fila aqui para a gente ir ali conversar com ele. E ele desse uma folha de papel para cada um. Falasse assim, vocês vão ter meia hora comigo. Você ia chegar ali para conversar com ele com a folha preenchida de coisas, por quê? Porque eu não quero esquecer nada que eu vou falar para Deus naquela meia hora. Ou a folha em branco, porque você quer ouvir tudo que Deus tem para falar para você e você tem que ter espaço para anotar o que ele vai falar. A igreja moderna, e muitos de nós aqui, nós somos o quê? Primeira opção. Né? Fala, pede, eu quero, eu. E às vezes isso é disfarçado. Às vezes não é tão antropocêntrico, escancarado. Às vezes a gente dá uma pretensa maquiagem de espiritualidade, mas lá no fundo é a tua vontade. E aí quando Deus fala assim, ó, sai desse lugar aqui onde tem água, pasto, rebanhos, sombra, tem tudo, e vai lá para um lugar. Que lugar, Deus? Faz diferença? Eu acho que Deus não fala, cara, porque não faz diferença. Assim, eu não sou Deus. Você não ora dizendo que eu sou Deus? Se eu sou Deus, eu sou o Senhor. Se eu sou Senhor, né, eu sou Senhor não só na boca. Né? Quando Cristo vai citar Isaías, ele reclama do povo, ele fala que, olha, vocês, né, me louvam, me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Por quê? Porque eu não sou Senhor de vocês. Né? Vocês dizem Senhor, 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 mas vocês não fazem o que eu mando. E às vezes a gente quer estabelecer critérios para Deus agir, planos para Deus seguir, como se a gente tivesse a pretensão de querer saber alguma coisa. E aí Deus fala assim para Abraão, olha, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não, por que você não mostra agora? O Senhor não é Deus? Ah, vou mostrar. Por quê? Porque ele já estava começando a trabalhar em Abraão o quê? Fé. Olha, você tem que me ouvir, cara. Então não importa. Não, onde eu estou mandando ir, faz diferença? Eu não sou Deus, eu não sou Senhor. Então se eu mandasse, falasse que era bom, você iria. Se ele não é bom, você não iria. Né? Se eu sou Senhor, não importa o destino. Eu estou mandando ir. E aí ele vai, né? Leva Ló. Aí depois ele se separa de Ló, com aquele problema com os pastores. Aí Deus fala com ele, ok, agora a gente pode conversar um pouco mais. Eu vou fazer com que você tenha descendentes. Eu vou fazer o seu nome grande. Que nome? Abrão? Não, Abraão. Porque eu vou mudar o teu nome. Eu vou mudar o teu nome porque você vai ser pai de muitas nações. O que Abraão ainda talvez não tinha entendido é que ele ia ser pai de muitas nações. Deus ia usar a descendência dele, que era Isaac, mas essa herança não era herança só a carne genética. Ele ia ser pai de muitas nações por causa da atitude dele em relação a essa herança genética. A fé. E aí chega o momento em que o tempo passa, Sara começa a ficar preocupada, que tipo, não acontece, o que Deus falou não acontece.
E aí ela vai falar, olha, então você vai... Naquela época, é o seguinte, se a mulher não podia ter filhos, ela tinha uma serva, isso não é uma coisa excepcional. Ela teria filhos através da serva. Os filhos seriam considerados dela. Ela proveu filhos para o seu marido, através da serva. Tipo isso. Ela cumpriu sua obrigação. Então ela vai fazer isso, ela lança a mão disso. Olha, Deus... Mas o que é interessante? Deus já tinha prometido filho. Vocês percebem? Que Deus já tinha prometido e ela vai e dá a ideia de, tipo assim, vamos, tá demorando, né? Acho que ele esqueceu de nós. Então não é aquela questão, tipo assim, é, ela toma essa iniciativa porque Deus não deu filhos para ela e depois Deus fez a promessa. Não, Deus fez a promessa antes. Por que eu falei que Deus vai trabalhando a fé de Abraão? Porque ele ainda tinha limitações na fé. O pai da fé tinha limitações na fé. Por quê? Porque quando a mulher dele chegou para ele e falou assim: olha, eu vou ter filhos através da minha serva. Era para ele ter falado o quê? Não. Por que não? Porque Deus falou comigo, né? Ele falou que ia me dar um filho. Mas isso não acontece. Isso não acontece. Interessante que antes disso, antes dessa proposta de Sara, tem um momento que Deus fala com ele, aí fala assim: olha, eu vou te dar uma descendência. Ele fala assim: mas Deus, como vai ser isso? Porque eu não tenho filhos. Essa é a segunda vez que Deus está falando com ele, tá? Na primeira, Deus fala: eu vou te dar. Aí acontece esse negócio, Deus se afasta um pouco dele, porque ele ainda está com Ló. Aí depois Deus volta a falar com ele, fala: olha só, vou te dar filhos. Ele fala: mas como é que vai ser isso se eu não tenho. Tipo, ele não fala: vou te dar filhos, ele fala: vou te dar uma descendência, vou te dar uma herança. E aí ele fala assim: olha, como é que vai ser isso se eu não tenho filhos? Né? E a minha descendência o Damasceno, que é o cara de Damasco lá, o cara que vive comigo, que é um servo da minha casa. Eu não tenho filhos, eu vou deixar tudo para ele. Né? Aí Deus falou assim: não é esse aí que vai ser seu, vai ser um gerado por você. Aí depois, ou seja, ele já tinha essa promessa duas vezes. Aí depois acontece o quê? Sara fala assim: ó, esquece aí essas duas vezes que você falou. Cara, duas vezes Deus falou a mesma coisa. Aí ele vai e cede, fala: não, eu acho que talvez seja realmente com a serva. E aí dorme com a serva, Ismael nasce, a serva despreza Sara, e aí ela fala: ó, tua serva a escrava tá me desprezando. Aí ele, não, é a tua serva. Faz, tipo assim, isso não é problema meu, a serva é tua. Tipo assim, eu vou arrumar briga com você, né? Pô, a mulher vai ficar me perturbando, aqui, faz o que você quiser, entendeu? Ou seja, ele, na hora dele concordar e ter o filho, ele usou a autoridade. Não, última palavra é minha, eu vou ter o filho com a serva. Porque ela foi falar com ele, né? Aí ele, ok. Aí na hora dele falar assim: não, peraí, esse filho é meu, não vou mandar embora, né? Aí, não, negativo. Aí o problema é seu. Mas Deus honra isso, cara. Olha que interessante. Deus é fiel, apesar do. Sim, 25. Uhum. Deus é fiel, apesar de o homem não ser fiel. Ou seja, ele não foi fiel, teve o filho com a serva, e Deus falou assim: eu vou fazer esse filho ser pai de uma nação também, de uma grande nação. Por quê? Porque ele é teu filho. Eu prometi que teu filho seria, então não importa se você passou o carro diante dos bois, eu vou ser fiel, apesar de você não ser fiel. Às vezes a gente se engana, a gente pensa que a gente tentou a Deus, a gente é ventilador ao invés de ser moinho, a gente continua dentro do barco remando no lago, acontecem coisas baseadas na fidelidade de Deus, a gente acha que essa é a vontade de Deus. Não, irmão, às vezes é só a fidelidade dele. Às vezes ele está dizendo assim: olha, você fez burrada, você não me consultou, eu. Cara, mas você é meu filho, né, cara? Eu vou te ajudar. Aí a gente, ao invés de falar assim: caramba, Deus me deu um alívio aqui, agora eu vou passar a escutar Deus, não, a gente acha que isso é sinal de que ele está concordando com o que a gente está fazendo. Não, caramba, então tá comigo mesmo, né? Então vou continuar. E continuamos resolutos em não consultar Deus. E aí, depois de 13 anos que ele tem Ismael, 13 anos,
o anjo aparece para ele de novo. Aí já é a terceira vez. Aí vai falar assim, olha, eu vou te dar filhos. E aí agora é daqui a um ano. Você vai ter um filho, daqui a um ano, Sara ri, ela se ri, Abraão também ri, e o nome do filho é Isaac, que significa isso. Assim, cara, Deus é o Deus do The Chosen. No sentido que eu estou tentando dizer é o seguinte. Cara, isso é o quê? Sarcasmo. Há um quê de, tipo assim, tu riu? Então o nome do teu filho é risada. Entendeu? Tipo assim, Deus tem um bom humor. É uma piada isso aí. Entendeu? Olha, você riu? Então o seu filho será risada. Né? E aí, Isaac nasce, e ele cresce, circuncidado, tudo. E aí vem aquilo que eu não consegui terminar. Eu vou ter que pedir para Deus me dar mais um dia. E aí ele é levado, Abraão é levado. Eu vou terminar da mesma maneira que eu terminei ontem, falando a mesma coisa. Só que hoje eu falei mais coisas, né? Eu incrementei um pouquinho mais. Ele é levado até o Monte Moriá para sacrificar Isaac. E aí eu termino mais uma vez com a mesma mensagem que eu terminei ontem, para ver se eu consigo aprofundar mais da próxima vez. Deus te deu algo para cumprir a vontade dele. Deus te abençoou para que você seja uma bênção. Deus te deu ferramentas, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu recursos para que você coloque esses recursos, talentos, dons, essas ferramentas nas mãos dele. Quando ele fala assim, olha, vai lá e sacrifica Isaac. Deus estava tentando ensinar a Abraão que, olha, isso que eu te dei, que é o instrumento pelo qual eu vou cumprir a minha promessa, é para mim. Não é para você. Não é para você realizar o seu sonho de ser pai. Não é para você realizar o seu sonho de ser pai de uma grande nação. Não. É para que ser pai de uma grande nação faça sentido para cumprir o propósito que é meu. Para quê? Para abençoar outros. E às vezes, pessoal, a gente recebe de Deus recursos. Esquece aquela história do ventilador. Digamos que você fez tudo certo até aqui. Mas você recebeu de Deus algo para que você use para a glória dele. E às vezes a gente esquece disso e acaba se perdendo no meio do caminho. O que Deus estava tentando garantir ali com Abraão? Que ele entendeu o recado. E qual era o recado? Não, você, a tua vida é minha. A vida do teu filho é minha. Eu chamei você para me servir. Por isso que lá atrás eu não te disse para onde eu estava te mandando. Por quê? Porque eu queria que você aprendesse a caminhar pela fé. Porque é pela fé que você vai ser o ascendente de milhares e milhares de descendentes. Não é? É pela fé em dispor dessa semente carnal, que é Isaac. Ou seja, ele está pegando algo que é instrumento visível, concreto, e dando um sentido abstrato, invisível, que só pelo Espírito você consegue enxergar. Beleza, pessoal?